o poder da confissão da palavra. Há poder na confissão que fazemos da palavra de Deus. E muitos desconhecem essa lei espiritual que foi praticada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E ele teve a revelação do Evangelho da Graça. E também essa lei foi praticada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos 10:9 que se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Mas confessar o quê? O que está na Bíblia. Nossa confissão deve estar alinhada com o que está escrito na palavra. 1 João 5,14 diz que a confiança que temos em Deus é que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E a vontade de Deus está expressa em sua palavra. Se queremos saber o que Ele diz a respeito de um determinado assunto, temos que ir à Bíblia. Temos que nos tornar mais familiarizados com o livro sagrado, pois quanto mais o lemos, mais o nosso espírito se alimentará da palavra e a fé nascerá em nosso coração. Veja o que a palavra diz em Romanos 10:17. Romanos 10:17 diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A palavra salvo, grego soteria, em grego no versículo em questão que lemos de Romanos 10, versículo 9, se refere muito além da salvação da alma que recebemos ao aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Envolve a cura das enfermidades, a prosperidade financeira, a libertação das maldições, enfim. Quando confessamos o que a palavra diz ao nosso respeito, reinamos em vida. Veja o que diz Romanos 5,17. Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Uma variante desta palavra no versículo para salvação, sozo, é usada em Efésios 4:29. Veja o que diz Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. E em Efésios 4:29, quando Paulo exorta os Efésios a não falarem palavras torpes, mas somente aquela que produz edificação e ministre graça aos que a ouvem. Palavras torpes nesse versículo se referem não só a palavrões, mas também a palavras negativas que falamos. Quando dizemos palavras de derrota, é como se estivéssemos xingando. E como confessar a palavra? A Bíblia diz que com a boca se confessa a respeito da salvação. Você não pode fazer isso falando em pensamento. Você precisa confessar com sua boca as promessas da palavra de Deus. O nosso falar tem tanta importância que a Bíblia chega a dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. Provérbios 18:21. Suas palavras têm um grande poder e, quando declaradas em linha com a palavra de Deus, têm um poder ainda maior, pois ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Veja o que diz. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Há poder no que você diz, então diga coisas boas. Jesus disse que tudo o que dissermos será feito. Veja o que diz em Marcos 11:24. A palavra do Senhor, ela é bem clara ao dizer em Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que já recebestes e será vosso. O mundo espiritual respeita essa lei, por isso quando você confessa derrotas, você as tem. Por isso repense o que você tem dito, fale a linguagem da fé e viva uma vida de perfeita vitória. Suas palavras são verdadeiras explosões. Você também precisa crer com o coração que Deus fará o que você diz, para que Ele te abençoe. A dúvida não vem de Deus e deve ser expulsa do nosso coração. Jesus diz que devemos crer que já recebemos a bênção e a teremos. Muitos oram pedindo bênçãos quando a palavra diz que já somos abençoados. Veja o que diz em Efésios 1:3. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
E Gálatas 3, versos 9, que diz o seguinte: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E Gálatas 3,14: ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Muitas pessoas pedem cura quando a Bíblia diz que já fomos curados. Veja o que diz em Isaías 53,4. Isaías 53,4 diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E 1 Pedro 2,24, que fala o seguinte a respeito da cura que todo crente em Cristo tem e que precisa se apropriar. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. E por que essas bênçãos não estão se materializando? Por falta da nossa confissão. Jesus disse que o reino de Deus é tomado pelos violentos. Veja o que diz Mateus 11:12. A palavra do Senhor diz em Mateus 11:12 o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e pela força apoderam-se dele. E aqui não se refere somente à salvação, pois já fomos salvos pela graça. Veja o que a palavra diz em Efésios 2:8. Efésios 2. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas também se refere à nossa salvação diária. Jesus já conquistou todas as coisas para nós na cruz do Calvário. Veja o que diz Romanos 8:32. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 8:32 a respeito de Jesus ter conquistado todas as coisas para nós na cruz, quando ele morreu. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Cabe a nós receber e confessar o que já é nosso por direito. Somos herdeiros de Deus. Romanos 8:17 nos diz o seguinte: se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E todas as coisas que pertencem a Deus também são nossas por direito. Veja o que diz Lucas 15:31. Lucas 15:31. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Por isso vamos nos apropriar pela fé daquilo que ele já nos deu. Quando você confessa a salvação e a justiça, como está lá em Romanos 10:10, que diz o seguinte a respeito da justiça de Deus: pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Coisas boas acontecem, pois você está declarando bênçãos que foram imputadas sobre você. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Houve uma transferência na cruz. Jesus levou sobre si todo o pecado e maldição do ser humano, tudo que havia de ruim em nós e sobre nós, e nos deu suas bênçãos. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Mas essas bênçãos não só se tornarão realidade em nossa vida se as falarmos. Comece hoje mesmo a declarar o que a palavra diz. Declare 30 a 50 minutos por dia o que a Bíblia diz, e nos próximos 30 dias veja a diferença. Você não estará citando promessas vazias, palavras ao vento, mas estará sendo boca de Deus, falando o que ele diz sobre você. A palavra de Deus não volta vazia, isso está lá em Isaías 55:11. E em tudo que ela é enviada prospera. Deus não pode mentir em suas promessas, e o que ele disse se cumprirá. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então, a partir de hoje, mude o seu vocabulário, descarte as palavras de derrota e fale a palavra da fé. Romanos 10:8, que diz: esta é a palavra da fé que pregamos. E declare a palavra de um Deus que em Cristo te faz andar em triunfo em toda e qualquer situação. 1 Coríntios 2,14, 2 Coríntios 2,14, diz o seguinte: mas graças a Deus, que em tudo nos conduz em triunfo e em todo lugar nos faz sentir a fragrância do seu conhecimento. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Romanos 8,37 diz: em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Fique com esta mensagem e confesse a palavra de Deus. Faça das palavras de Deus as suas palavras. Mude o seu vocabulário. Comece a dizer o que Deus diz e prepare-se para prosperar. Um grande abraço. Se inscreva no nosso canal se não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para outros contatos. Espalhe a palavra da fé. Seja um evangelista virtual. E eu creio que Deus te abençoará grandemente. Um grande abraço. Fique com Deus e fique em paz.